Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermares em Pauta. Hoje, Enfermares número 26. Eu trago dois julgamentos, um do Supremo, pessoal, bem importante, envolvendo a constitucionalidade dos subtetos remuneratórios, lá do artigo 37, inciso 11 da Constituição. O Supremo analisou a questão sob o ângulo da isonomia, já que nós temos tetos remuneratórios diversos entre União, Estados e municípios e dentro do mesmo ente, entre poderes, né? Então, o Supremo analisou a constitucionalidade e um julgamento bem importante para o direito administrativo e direito constitucional também. Segundo julgamento que eu trago, pessoal, de direito tributário também, com uma repercussão enorme, e que o STF reafirma, de um lado, um entendimento que ele já tinha dito no MADIM, envolvendo ISS e ICMS, e, ao mesmo tempo, ele cuida de uma situação específica que diz respeito a serviços provenientes do exterior, sempre envolvendo ali programas de computadores, softwares. Então, um julgamento com grande repercussão, uma repercussão bilionária, em que o STF consolida agora em repercussão geral uma jurisprudência e traz também um ponto extra que ele acaba definindo a respeito aí do ISS, e vamos ver que também tem tudo a ver com ICMS. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Tudo em paz, professor Gabriel. Eu tenho dois julgados, ambos do STJ. O primeiro deles, a terceira turma, ele vai dar uma atualizada, né, do Instituto da Fraude e Execução, sobre a ótica do novo Código Civil. Ele vai pegar a súmula 375 do STJ e o tema 243, que tinha sido julgado pelo CPC antigo, em regime repetitivo pelo STJ. O julgado vai dar uma nova roupagem, né? Vai dizer se ele continua ainda válido, aplicável ou não, sobre o regime do novo CPC de 2015, né? E ele analisa a fraude e execução, analisando também alienações sucessivas do mesmo bem. Esse é o primeiro julgado. O segundo julgado é da segunda turma e trata daquela hipótese da aposentadoria compulsória dos notários e registradores, envolvendo os casos de serventias judiciais ou serventias oficializadas, né? Para saber se esses servidores ou esses agentes públicos, um conceito mais amplo, né? Se eles se submetem ou não ao regime da aposentadoria compulsória. Pessoal, começo então com um julgamento do Supremo, plenário do Supremo, envolvendo os subtetos remuneratórios. Primeiro, vamos nos situar. O que a Emenda 41 de 2003 fez? Ela que instituiu esses subtetos remuneratórios diferentes entre União e os demais entes, e nos próprios entes, vamos ver, sobretudo nos estados, também temos tetos diferentes de poder a poder. E aí, a discussão aqui é em torno da constitucionalidade da Emenda 41, ou seja, se ela mais especificamente violou ou não o princípio da isonomia ao prever esses subtetos diferenciados. Vamos lembrar o que diz o artigo 37, inciso 11, quais são esses tetos e subtetos previstos. Nós temos um teto geral, que é o teto de subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, um pouquinho menos de R$40 mil. Esse é o teto máximo limite no Brasil inteiro, né? E, em particular, para os servidores federais de todos os poderes. Então, vale para os servidores do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, nós já temos tetos diferenciados para poderes. Em relação aos servidores do Poder Executivo, nós temos como teto o subsídio de o subsídio de governador daquele estado. Em relação aos servidores do Poder Legislativo, os subsídios de deputado estadual ou de deputado distrital. E no âmbito do Poder Judiciário, o subsídio de desembargador do Tribunal de Justiça, e este é limitado a 90,25% do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. No âmbito dos estados, é possível instituir, no entanto, por opção política e na respectiva Constituição Estadual, ou lei orgânica, claro, do Distrito Federal, um teto único correspondente ao subsídio de desembargador do Tribunal de Justiça. Mas, se não houver esse teto único no âmbito do Estado, nós vamos ter esses subtetos por poderes. E no âmbito dos municípios, o teto é o subsídio de prefeito.
E aí, pessoal, eu lembro que em relação ao município, isso se aplica para todos os servidores municipais em geral, exceto aos vereadores, que têm na própria Constituição uma disciplina atrelada ao subsídio de deputado estadual ou distrital, né? No caso aqui só estadual, claro, porque o Distrito Federal não pode ser dividido em município, né? E não vale também, pessoal, para procurador do município. Isso é uma boa pegadinha, o Supremo cuidou dessa questão e aplicou o teto do Poder Judiciário também para procuradores do município que atuam, né, como função essencial à justiça, atuam perante o Poder Judiciário. E lembro, né, que esse mesmo teto de servidores do Poder Judiciário se aplica não apenas para servidores propriamente do Poder Judiciário, também para a Defensoria Pública, também para o Ministério Público e Procuradoria do Estado, além da Procuradoria do Município, que eu acabei de comentar. Também vale lembrar, julgamentos aqui desse ano, o Supremo não admite que se coloque como teto estadual o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo julgou a inconstitucionalidade de leis, de constituições estaduais que tentaram colocar o mesmo teto do âmbito da União, que é um teto geral, né, mas que é específico também para o âmbito da União, e que não pode ser colocado como o teto único no âmbito dos estados. Se for para instituir o teto único, tem que ser o teto correspondente a subsídio de desembargador do TJ. Vejam que o teto do Supremo ele é um teto geral, porque governador e deputado, em tese, podem ter uma fixação própria, né? E aí tem esse teto de subsídio de ministro supremo, que tem uma aplicação, por isso que a gente fala que ele é um teto geral, além de ser um teto específico para os servidores federais dos três poderes. E aqui, pessoal, o que estava sendo julgado? A constitucionalidade do próprio sistema trazido de subtetos, trazido pela emenda 41. Veja que o Supremo já tinha julgado várias questões envolvendo esse teto constitucional. Nós aqui em Filmares em Pauta já analisamos vários julgados, teríamos aqui uma penca de julgamentos para mencionar, né? A inaplicabilidade do teto constitucional em relação às estatais que não recebam recursos para custeio em geral, para pagamento de despesas com pessoal, e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de aplicar esse teto se for uma estatal que não receba recursos públicos, que a Lei Orgânica do DF tentou instituir, o Supremo disse que não pode, é inconstitucional, só se aplica se receber. Se não receber, não pode a Lei Orgânica ou a Constituição Estadual prever esse teto. Também, né, sabemos que esse teto não se aplica ao valor líquido da remuneração do servidor, se aplica à remuneração bruta, ou seja, antes de incidir a contribuição previdenciária e antes de incidir o imposto de renda. Isso tem um impacto enorme, né? Em suma, relembrei aqui alguns julgamentos só para vocês verem a importância desse 37, inciso 11, né? E de conhecermos a jurisprudência. E aqui, né, um julgamento que traz uma premissa, bem da verdade. Esse 37, inciso 11, na conformação trazida pela emenda 41 de 2003, não viola o princípio da isonomia. É constitucional a existência de subtetos no âmbito estadual, no âmbito municipal e mesmo no âmbito estadual, diferenciados entre poderes, entre servidores vinculados a esses poderes. O argumento é de que a realidade orçamentária, financeira de cada ente é algo que tem que ser avaliado internamente, politicamente, né, para fins, né, de definição desses valores, mas não há uma inconstitucionalidade em instituirmos, como aconteceu com a emenda 41, esses subtetos remuneratórios diferenciados entre entes e mesmo entre poderes. Bastante exceções, né, professor Gabriel? Eu queria, inclusive, acho que é tão importante quanto saber a regra, saber as exceções, né? E muitas delas são jurisprudenciais, né? Por construção do Supremo. Acho que o pessoal de casa realmente tem que se atentar e saber na ponta da língua, é isso mesmo. Exatamente, professor Felipe. E temos agora um julgamento bem importante também, né, sobre fraude de execução, que é um instituto aí que tem súmula e que tem uma aplicação prática, né, Felipe, muito grande.
Não, sem dúvida, professor Gabriel. Só para o pessoal de casa não confundir, né? Você tem a fraude contra credores, né? Que é um dos defeitos do negócio jurídico, que opera no plano da validade do negócio jurídico, está lá no Código Civil, tem aplicação, né? Não é um instituto unicamente teórico, né? Mas a fraude de execução, que seria um degrau a mais, né? No âmbito da gravidade, né? Que atua no âmbito da eficácia e não da validade propriamente do negócio jurídico, esse tem muito mais aplicação prática e do ponto de vista ético, né, é muito mais grave porque você termina por fraudar, né, não apenas uma dívida, um credor, você termina fraudando também toda a sociedade, né, porque a fraude de execução envolve sempre um processo judicial. O que é que esse julgado da terceira turma traz, né? Ele tenta dar uma análise do Instituto sobre a ótica do novo CPC. O STJ, ainda no âmbito do CPC antigo, ele exarou a súmula 375, que dispõe expressamente. Só um segundo. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Isso é o conteúdo, né, da súmula 375, que pega aquele adágio milenar, né, aquele brocardo, né, de que a boa-fé se presume e a má-fé se prova. E você tem também a tese 290, né, dos recursos repetitivos do STJ. O que o STJ basicamente coloca é o seguinte: se o bem ele está sujeito a algum tipo de registro público, que você possa, né, desse registro público, extrair, né, o princípio da publicidade, né, você presume que todos conhecem aquilo que está no registro público, porque a todos é acessível. Se a dívida, ou a execução, né, ou a constrição, a penhora do bem consta desse registro, você presume, nesses casos, a má-fé de quem adquiriu aquele bem. Se o bem ele não está sujeito a registro, você tem que comprovar que quem adquiriu o bem, né, sabia realmente que o bem estaria fraudando a execução, né? Ele estava penhorado, por exemplo, ou algo em torno disso. E a questão que o STJ coloca é que o entendimento que foi feito, que foi colocado no Código Civil antigo, ele se aplica inteiramente ao novo CPC, que no artigo 792 e seguintes, ele regulamentou o Instituto, né, da fraude e execução. Para o pessoal de casa entender, né, vamos conceituar mais, né? Existe o princípio da responsabilidade patrimonial. Ele está no artigo, deixa me ver, 789 do CPC. Qual é a lógica? É que o devedor, né, ele responde por aquela dívida com o seu patrimônio atual e futuro. Lembrando que isso é uma evolução, né, da modernidade, porque antigamente, né, o devedor ele respondia pelas dívidas com sua própria pessoa, né, com sua liberdade, com sua vida, né. Muitas vezes o credor tinha o direito de ceifar, né, de retirar a dívida do devedor. E por um avanço civilizatório, né, se colocou que realmente a responsabilidade pela dívida é patrimonial. Mas se o pessoal de casa for ler com atenção o artigo 789, ele faz referência a dois tempos, né, ao tempo presente e ao tempo futuro. Ou seja, os bens atuais e os bens futuros do devedor é que respondem pela dívida. Mas é muito comum que o devedor, né, tentando se evadir do pagamento da dívida, comece a vender ou alienar bens, para que esses bens, né, não mais integrem seu patrimônio, sejam bens passados, né, e que, em princípio, esses bens não responderiam pelas dívidas. O que é que a fraude e execução faz, né, o Instituto, quando ele é reconhecido? Ele faz com que esse bem passado, né, esse bem que um dia já integrou o patrimônio do devedor, ele responda pela dívida, mesmo que esse bem atualmente esteja no patrimônio, né, seja de propriedade de uma terceira pessoa, porque ele torna, né, em relação ao credor que está cobrando essa dívida, ele torna essa alienação que foi feita pelo devedor ineficaz. Então, tanto o devedor como o terceiro adquirente, né, terminam entregando esse bem para cumprir, para pagar, né, essa dívida. Né? Ele vai ser discutido judicialmente, né? Ele vai ter ou a sua propriedade dada diretamente para o credor, ou você vai vender, né, através de uma alienação privada, ou uma asta pública, ou qualquer coisa que seja, e você vai dar o produto dessa venda, né, até onde for suficiente para para o credor da dívida. E o que é que o STJ coloca, né, no julgado? Ele coloca que, como regra, se você não estiver diante de um registro público, você tem que comprovar a má-fé desse terceiro adquirente.
Porque se esse terceiro adquirente, né, ele adquiriu de boa fé, não seria possível você decretar essa fraude de execução. Então, você não teria como pegar esse bem, né, que já está na propriedade, na esfera jurídica de um terceiro, e trazer de novo para o devedor para que ele entregue esse bem ao credor para que seja saldada a dívida. Então, o STJ diz que quando você tem alienações sucessivas, né, imagine que esse bem ele saiu da propriedade do devedor, foi para um terceiro, e esse terceiro, por sua vez, aliena mais uma vez. Em termos teóricos, né, é possível você ir pegando a cadeia de alienações até chegar ao atual proprietário do bem e fazer com que esse bem saia voltando, né, retorne ao devedor para que ele realmente consiga saldar, né, a dívida. O STJ realmente colocou que a lógica, né, da súmula 375 e do tema repetitivo 290 são inteiramente aplicáveis ao novo Código Civil. Então, seria ônus, né, do credor demonstrar a má-fé do terceiro adquirente e do outro terceiro adquirente, que seria o quarto, né, adquirente, né, que é do bem. E o STJ coloca que se você não tiver um registro público envolvido e você não tiver averbado, registrado nesse escrito, né, nesse registro público, que existia uma dívida, que aquele bem está né, afetado de alguma forma para saldar aquela dívida, né, você tem que presumir a má-fé, você tem que presumir a boa-fé do adquirente, né? Lembrando, né, que é apenas um ônus probatório, né, não é uma prova impossível, né? Se diante do contexto o credor conseguir comprovar um dolo, um conluio, uma fraude, não há nenhum problema de você ir reconhecendo a fraude e a execução em tantas alienações quanto existam, né? Não teria nenhum problema. Algo que o novo CPC colocou e que o julgado, a meu ver, não abordou e que poderia realmente ter sido abordado foi uma pequena inovação, né, que mitigou um pouco essa presunção de boa-fé que existia, que o novo código, né, quando ele coloca que o parágrafo 2º do 792, ele coloca que, eu vou ler textualmente, no caso de aquisição de um bem não sujeito a registro, que é o caso aí que o STJ julgou, né, o terceiro adquirente, que seria isso da alienação sucessiva, né, tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição de certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Então, assim, o novo código, né, para que você possa realmente ter essa presunção de boa-fé, né, o comprador do bem, ele tem que pelo menos ter ido, né, ter visto se existia algum protesto contra o devedor, né, contra, no caso, o vendedor do bem, né, se ele tinha execuções, né, no âmbito civil, contra si, né, no âmbito estadual, no âmbito federal. Então, o novo código, ele deu um pouco dessa mitigada, né, nessa presunção de boa-fé do terceiro adquirente. Infelizmente, né, por mais que o julgado tentasse, né, a ver, né, como esses institutos se enquadravam no novo CPC, né, esse parágrafo 2º do artigo 792, ele não foi objeto de análise. Mas é importante, né, que o pessoal de casa guarde isso. A lógica da súmula 375 continua aplicável, a lógica do tema 290 do STJ também continua aplicável. Então, assim, se o bem não está sujeito a um registro, e se nesse registro não constava a dívida, né, ou o processo judicial, você não tem como presumir a má-fé do terceiro adquirente. Você presume a boa-fé dele. E é importante que o pessoal de casa guarde, né, que você teve essa pequena inovação do CPC 2015 que não foi enfrentada pelo STJ, que é esse dever de diligência, né, do comprador, de minimamente ver, né, se você tinha certidões de distribuição ou de cobrança de dívidas do vendedor daquele bem. Mas então o STJ entendeu, né, que mesmo que você reconheça uma fraude de execução, você não tem como automaticamente desfazer, né, ou tornar ineficazes, né, as alienações sucessivas a uma primeira alienação. Em resumo, é isso, professor Gabriel. Perfeito, Felipe. Eu lembrei do âmbito tributário, né, para também colocar para o pessoal, só para recordarem do artigo 185 do CTN e da interpretação dada pelo STJ em repetitivo. Em matéria tributária, ou seja, não era a situação aqui, mas só para vocês guardarem bem a diferença, nós temos uma presunção de fraude e execução que é absoluta se a alienação ocorre depois da inscrição em dívida ativa, independentemente de qualquer registro, de qualquer comunicação ao devedor.
Então, só o fato de já estar inscrito em dívida ativa já traduz uma presunção absoluta, iuris et de iure, de fraude à execução se o devedor aliena algum bem. Então, não adianta o comprador dizer, mas eu não sabia que tinha essa inscrição em dívida ativa, não tinha nem execução fiscal ainda, não estava no registro público. A lei não exige em matéria tributária esses requisitos, como o CPC prevê, e, consequentemente, trocando em miúdos, pessoal, se vocês forem comprar um imóvel de um particular, se vocês forem comprar um veículo de um particular, a prudência recomenda que, no mínimo, verifiquem se ele tem alguma dívida tributária, porque se tiver alguma inscrição em dívida ativa, tu pode ser prejudicado com uma decisão judicial, né, que reconheça a ineficácia dessa tua aquisição, a ineficácia dessa alienação feita pelo devedor a ti. E, por outro lado, pessoal, eu lembro, né, que é muito comum numa execução um terceiro ser atingido, como é o caso aqui que eu coloquei. Como que ele se defende? Ele se defende com a ação de embargos de terceiro. E nessa ação, né, ele não se anula em embargos de terceiro por fraude contra credores, porque isso depende da ação pauliana, depende de uma ação anulatória própria do negócio jurídico. Mas se reconhece, sim, a ineficácia do negócio jurídico, que é o que vai ser discutido, né, efetivamente, nos embargos de terceiro. Pessoal, caiu aqui, professor Felipe, já está entrando de novo. Professor Felipe caiu um pouquinho, mas já retornou aqui. Não, eu só ia fazer, por mais que você tenha colocado essa questão dos embargos de terceiro, né, é uma ação autônoma manejada mais com o intuito de defesa, né, mas quando o credor quer buscar, né, o reconhecimento da ineficácia, ele pode fazer nos próprios autos da execução, né, não é necessário uma ação autônoma para você decretar ou declarar, né, a fraude de execução, pode ser nos próprios autos de execução, né. Perfeito, exatamente. Ele pede, o juiz defere, e aí o terceiro que é prejudicado que vai ter que tomar a iniciativa de vir com os embargos de terceiro, né? Pessoal, vamos adiante aqui. Eu vou trazer um julgamento em direito tributário, em repercussão geral pelo plenário do Supremo, importantíssimo, que cuidava do ISS, mas tem tudo a ver também com ICMS. O que nós temos que lembrar, pessoal, em relação a serviços, tributação de serviços? Na Constituição, nós temos dois impostos relacionados a serviços, o ICMS e o ISS. O ICMS é próprio para determinados serviços, é circulação de mercadorias e alguns serviços. Quais? Serviço de telecomunicação e também serviços de transporte interestadual e intermunicipal. O ISS é Imposto sobre Serviços, também chamado de ISS-QN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, exceto, claro, aqueles que já são alcançados pelo ICMS que eu comentei. E quais serviços, efetivamente, que são alcançados pela tributação do ISS? Os serviços que estão previstos em lei complementar. Por isso que nós temos a Lei Complementar 116 de 2003, que contempla uma lista anexa de serviços com vários itens que são serviços sujeitos à incidência do ISS. E aí, pessoal, quando a gente se depara com algum serviço, nós temos, né, aqui efetuar essa análise. Primeiro, né, se é um caso de serviço de telecomunicação ou de transporte interestadual intermunicipal, ou, se não for, se ele está na lista anexa da Lei Complementar 116 do ISS. Se não tiver ali, não vai se sujeitar a essa tributação por esses dois impostos, né? Vejam, pessoal, o que nós cuidávamos aqui nesse precedente e por que eu fiz essa premissa, para vocês se situarem. O STF discutiu a constitucionalidade da incidência do ISS sobre o chamado licenciamento ou cessão de uso de programas de computador, ou seja, softwares. De qualquer forma,
software adquirido numa livraria, numa loja de informática, ou seja, numa prateleira, software baixado num streaming, que hoje está muito comum, né? Tem também um serviço hoje, né, que a gente às vezes nem baixa, não chega nem a baixar o programa de computador, a gente utiliza ele, né, somente na nuvem especificamente, a gente loga no site, utiliza lá, né, tem até uma sigla, agora me fugiu aqui, Felipe, SS2P, uma coisa assim, que o Supremo, inclusive, mencionou, mas vejam, pessoal, nesse caso, qual que é a dúvida? De um lado, a gente tem uma mercadoria também, porque o produto de computador não deixa de ser uma mercadoria. Mas a gente tem o serviço propriamente de criação daquele programa de computador e também temos alguns serviços que acabam sendo anexos a ele, que envolvem, por exemplo, serviço de atendimento ao cliente, serviço de manutenção, né? E serviço de atualização. E aí, qual que é o raciocínio que o STF tradicionalmente fazia? Ele distinguia o software, o programa de computador de prateleira e o software personalizado para aquele cliente. O software de prateleira, que é a esmagadora maioria, né, sofria incidência do ICMS. E o software por encomenda personalizado, ele sofria incidência pelo ISS. O Supremo avançou nessa jurisprudência e neste ano 2021 ele já tinha julgado 2 ADINs em que ele superou esse entendimento para dizer se é licenciamento ou cessão de uso de programas de computador, em qualquer meio que seja numa prateleira lá na loja de informática ou na livraria, seja por serviço de streaming ou esse serviço na nuvem, em qualquer caso, nós teremos incidência do ISS. E aí, qual é a base que está por trás disso, pessoal? E aí eu avanço um pouco mais só para cuidar de uma situação que é ainda mais controversa. Nos casos em que nós temos uma operação mista, uma operação que tem tanto uma mercadoria quanto um serviço. Como que nós fazemos? É ICMS ou é ISS? Vejam, nós temos um raciocínio agora bem consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nós temos 2 situações. Em primeiro lugar, pode ter uma operação mista, mercadoria e serviço, em que esse serviço não está na lista anexa do ISS. Não está lá na Lei Complementar 116, nessa lista anexa. O que vai incidir? Só vai incidir ICMS, porque tem a mercadoria e tem, ainda que tem um serviço junto, né? Uma operação mista. E aí eu lembro da súmula 163 do STJ, que cuida dessa situação e que continua plenamente válida. No caso de serviços de bar e restaurante, vejam, nós temos uma operação mista, a mercadoria, a comida ou a bebida, e nós temos um serviço também, o preparo, o serviço do garçom, atendimento, enfim. Não há esse serviço lá na lei complementar do ISS. Logo, só incide o ICMS nos serviços de bares e restaurantes com fornecimento de alimentos e de bebidas por força disso. Se é uma operação mista, pessoal, que está prevista na lista anexa do ISS, sem ressalva do ICMS, eu já vou colocar a terceira situação, só vai incidir o ISS. E aqui é o caso do licenciamento ou cessão de direito de uso de softwares. Está lá no item 1.05 da lista anexa da Lei Complementar 116. Logo, só incide o ISS, não tem ressalva do ICMS. A terceira situação são casos, são poucos, mas que acontecem também, vale mencionar, de operações mistas em que nós temos a previsão na lista anexa da cobrança do ISS quanto ao serviço e nós temos a ressalva da incidência do ICMS quanto a determinadas mercadorias nessas operações mistas. E aí um exemplo que eu trago
é serviço de manutenção de motores. Quanto ao serviço em si de mecânica, vai incidir o ISS. E quanto às partes, os componentes do motor que foram trocados ali pela concessionária, pela mecânica, vai incidir o ICMS. Então, trocando em miúdos e sistematizando, nós temos, em caso de operações mistas, 3 situações: ou só ICMS, ou só ISS, ou os dois. O que manda, pessoal, nas operações mistas? É a lei complementar do ISS, a lista anexa. Se lá tiver previsto só como serviço, sem ressalva de ICMS, a operação mista se sujeita só ao ISS. Se tiver ressalva do ICMS, incidem os dois, sobre o serviço, o ISS, e sobre a mercadoria, na operação mista, o ICMS. Aqui, no caso, aplicando toda essa construção jurisprudencial do Supremo, nós temos o quê? Uma situação em que um serviço que envolve uma mercadoria, uma operação mista, né? Notadamente quando é de prateleira, mas também quando há o software em si, o software também é uma mercadoria, né? Nós temos o serviço e nós temos a mercadoria. O que vai incidir? Só o ISS. Por quê? Porque está na lista anexa do ISS, está no item 1.05 da lista anexa da Lei Complementar 116, não tem ressalva de incidência do ICMS, ou seja, só incide o ISS. Isso vale, pessoal, tanto para o programa de computador, para o software de prateleira, quanto para o software feito sob encomenda, personalizado para alguém que precisa de um determinado programa e exige, né, essa personalização. Então, para qualquer serviço de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computador. Nesse precedente, o Supremo reafirma isso, essa premissa, reconhece, né, o cabimento dessa incidência do ISS e cuidou, para a gente finalizar, de uma situação adicional. Mesmo que esse serviço seja proveniente do exterior, vai incidir o ISS. Qual que é a base aqui que nós temos? Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 116, que diz que quando o serviço começou a ser prestado no exterior, mas foi destinado ao Brasil, vai incidir, pessoal, o ISS. E aqui se fala no princípio da tributação de destino. O que é isso, pessoal? Se dá, e isso na verdade é um princípio que envolve os casos de bitributação internacional. Normalmente, nos acordos internacionais que buscam evitar uma bitributação, se dá preferência, se dá precedência à tributação no destino. Então, se o serviço vem do exterior, mas destinado ao Brasil, vai incidir, sim, o ISS, ainda que tenha começado no exterior. Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 116, reforça isso. Então, vejam, se nós estamos adquirindo aqui um software que foi confeccionado no estrangeiro, incide o ISS, pessoal. Se eu adquirir ele aqui no Brasil, se ele é para uso no Brasil. Por vezes não se cobra porque não se tem como cobrar, né, Felipe? Porque hoje em dia a gente tem comprado programas de computador feitos mundo afora, mas juridicamente incide o ISS segundo a nossa legislação e, consequentemente, pessoal, não há, né, aí no caso se poderia alegar, mas tem bitributação, a empresa estrangeira alegando, tem bitributação porque eu já pago o meu imposto aqui no meu país. Pessoal, a bitributação internacional, ela é legítima, depende eventualmente de tratado internacional. E como eu disse, o tratado internacional, normalmente ele vai prestigiar o princípio do país de destino, a precedência do país de destino. Então, um ponto extra que o Supremo trouxe aqui na repercussão geral, que eu destaco. Então, 2 pontos importantes. Ele reafirmou agora em repercussão geral essa questão do software, a incidência do ISS, seja ele por encomenda, seja ele por prateleira, personalizado ou não, e também trouxe essa questão da incidência, mesmo quando ele é proveniente do exterior, se ele for
destinado aqui, se ele for adquirido, né, aqui no Brasil, vai incidir o ISS. Professor... Só para colocar, professor Gabriel, o Supremo aí, ele usou, né, eu acho que muito mais o conceito econômico de serviço do que o conceito civil, né, do que o conceito privado, né, de serviços. Foi algo realmente que já vem numa linha, né, que o Supremo vem adotando, mas é algo bastante interessante, né, que conflita um pouco com o artigo 110 do CTN, né? Perfeito, professor Felipe. O Supremo fez, né, naquele caso dos planos de saúde e seguro-saúde, ele já diz que o conceito de serviço não é o conceito de obrigação de fazer do Código Civil, é o conceito de serviço que nós estamos moldando aqui, interpretando a Constituição, né? Bem interessante. Temos, pessoal, para finalizarmos aqui, um julgamento do STJ com o professor Felipe, envolvendo direito administrativo, direito previdenciário. Vou só, acho que teve, né, a gente está com a internet aqui, a gente está sempre sujeito, às vezes, a alguma quedinha. Acho que agora retornou, professor Felipe. Se eventualmente, né, der qualquer interrupção, a gente né, vai avisando aqui o pessoal, mas não vai prejudicar aqui. Não, tudo bem. Você me ouve bem agora, professor Gabriel? Estou te ouvindo, está tranquilo. Perfeito. É um julgado, professor Gabriel, da segunda turma do STJ, e que analisava se os oficiais de registro, né, de ofícios estatizados, né, de ofícios judiciais, se eles estão ou não sujeitos à aposentadoria compulsória, né, que está prevista lá no artigo 40 da Constituição. Não tem nada de novo, né? O que realmente o STJ colocou foi interpretar uma decisão do Supremo, né? O que acontece, né? Para o pessoal de casa guardar, né? O artigo 236 da Constituição, ele tem a delegação dos serviços de nota e registro, que eles são delegados, né, a pessoas físicas privadas, né, através de concurso público, que desempenham essas funções de notas e de registro. A Lei 8935, atualmente, né, ela coloca que a maioria desses serviços públicos que são delegados, eles são extrajudiciais, né, que é a hipótese do cartório de pessoas naturais, o cartório de pessoas jurídicas, os tabelionatos, né, os registros e tabelionatos de protestos, né, e existe lá uma questão que são os registros judiciais, né, que são os registros públicos judiciais, que envolvem ações distribuídas na justiça como regra estadual. Isso são regras de transição, né, que previram que geralmente de estados que têm leis muito antigas, né, que previram essa delegação desses serviços judiciais. E a própria Constituição, no artigo 31, né, nossa atual Constituição 38, ela estabeleceu, né, ela colocou como marco, né, que à medida que esses ofícios judiciais fossem ficando vagos, né, seja pela renúncia, seja pelo óbito, seja pela cassação ou extinção dessa delegação, ela deve sair, né, do âmbito delegado e retornar ao serviço público, né? Deve retornar ao poder público a fim de que seja ocupado por um servidor público mesmo de carreira, né, que ocupe um cargo público. Esses delegatários de serviço público, esses notários e registradores que detêm a delegação constitucional, eles não ocupam propriamente um cargo público. Eles exercem uma função pública e, como tal, eles não se sujeitam à aposentadoria compulsória, né? Hoje, atualmente, 75 anos, né? Antigamente era 70, veio a emenda constitucional e veio uma lei e aumentou esse limite. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que você tem em vários estados várias regras de transição, né? Que colocam o direito adquirido, né? De alguns delegatários, de outros servidores públicos, enfim. E o que é que acontece hoje? Você tem alguns delegatários em que eles têm uma espécie de regime misto, em que eles recebem remuneração do poder público como parte, e parte do ganho, né, ou do retorno econômico da delegação deles, vem de custos e emolumentos. Então, eles têm essa espécie de um regime misto. Aí, essa foi a hipótese que o STJ colocou, né? Lembrando que aqueles casos puros, né, que você tem a delegação condicional, não há que se falar em aposentadoria compulsória. Naqueles casos em que você tem um servidor público que recebe exclusivamente remuneração
custeada pelos cofres públicos, que ele não recebe nenhum rateio, né, de forma direta de custos e emolumentos, não há dúvida que se aplicaria a aposentadoria compulsória. A dúvida, que era o caso subjúdice, né, é esse regime misto, né, em que você tem delegatários muito antigos, né, que a despeito de receberem uma parte de custos e emolumentos, recebem também um pouquinho, né, alguma remuneração, algum contra-cheque, digamos assim, custeado pelo poder público. Férias, algum subsídio, algum abono, né? Nesses casos, o STJ, interpretando a decisão que foi dada pelo Supremo, entendeu que, diante desse regime misto, né, existiria sim a aposentadoria compulsória, porque existe, né, a contraprestação direta pelo poder público, através de remuneração e vencimentos. Foi aí o caso dos autos, professor Gabriel. Só para o pessoal saber o porquê esse assunto de aposentadoria, né, é tão comum, ou aparece tanto, né, nos informativos do STJ e do STF, é porque a Lei 8935, né, quando ela trata do regime, né, quando ela regulamenta essa questão dessa delegação que está previsto no artigo 236 da Constituição, ela coloca que a aposentadoria do notário ou do registrador é uma hipótese de extinção da delegação. Então, é por isso que por mais que a lei não coloque, né, a aposentadoria compulsória, ela só coloque a aposentadoria voluntária e a aposentadoria por invalidez, a grande verdade é que esses notários e esses registradores fogem da aposentadoria como o diabo foge da cruz, né? Lembrando que pelo regime atual do Supremo, né, pelo fato deles não ocuparem cargos, né, públicos, e sim terem uma delegação de uma função pública, eles se submetem ao regime geral de previdência social e não ao regime próprio, né, de previdência social. Isso é um ponto também que o STF colocou, né? Só que o que é que acontece, né? Muitas vezes esse delegatário, né, do serviço público, ele morre ou ele renuncia, né, à delegação e fica vago, né, aquele ofício, né, aquela delegação. E é muito comum, né, que a lei tenha previsão que nessa hipótese, ou o juiz, né, da vara de registros públicos, o juiz estadual, ou ele nomeia, né, algum interventor, alguém, né, que fique ocupando lá a delegação, ou provisoriamente, quando se abre um novo concurso, ele coloca, né, o escrivão mais antigo. São hipóteses temporárias, né, porque a lei manda realmente você abrir concurso, com 6 meses de vacância, e o que é que acontece? Nesse ínterim, nessas duas pessoas, né, o escrivão mais antigo ou o delegatário, como regra, eles estão exercendo uma função pública temporária, né? E nessa hipótese, o Supremo entendeu que se aplicaria o teto de remuneração constitucional, né? Coisa que não se aplica quando é o próprio delegatário da função, né? Quando é alguém provisoriamente nomeado pelo juiz, né, que não tem realmente essa delegação constitucional, se aplicaria aí, nesse caso, o teto, né, de remuneração de serviços públicos. É um tema bastante, eu diria, não homogêneo, né, porque você tem muita legislação estadual regulamentando, né, mas, em linhas gerais, o Instituto coloca isso. Né, e só para o pessoal de casa lembrar, professor Gabriel, eu queria só lembrar que a emenda constitucional 103, ela colocou que a aposentadoria, a emenda constitucional 103 é a reforma da Previdência, né? Ela colocou que mesmo a aposentadoria no âmbito do regime geral de Previdência, né, põe fim ao vínculo público, né, que existia entre a pessoa que se aposenta e o poder público, né? Então, a aposentadoria, seja ela no RGPS ou no RPPS, ela põe fim, né, a delegações públicas, ao regime, né, efetivo de servidores públicos em cargos públicos, como também, né, aqueles vínculos empregatícios mantidos com empregados públicos. A lei, a emenda constitucional 103 deu uma dilatada, né, nessa hipótese da aposentadoria compulsória. Perfeito, Felipe. Essa novidade aí da emenda 103, que eu também ia chamar a atenção pessoal, porque não é que mudou propriamente, né, de uma maneira geral, é que ampliou o alcance da aposentadoria compulsória, em particular para empregados públicos, né, quando utilizem o tempo de empregado público para jubilação, para aposentadoria. Mas, né, como o Felipe bem colocou, esse caso, né, dos... É muito legal a tua introdução também, Felipe, para situar o pessoal, né, porque nem todo mundo conhece. Normalmente o escrivão, ele é do Poder Judiciário, ele é um servidor do Poder Judiciário, né? Tu bem contextualizou para o pessoal esses casos de escrivão de serventia não estatizada, né? Uma coisa antiga, uma coisa que vai levar ainda muitas décadas até acabar o último, né? Mas, enquanto isso, né, a gente tem muita jurisprudência e fica a dúvida, sobretudo nesses casos mistos que tu colocou, né?
recebe um pouco do erário, recebe um pouco de custos e emolumentos. Claro que eles não queriam ficar na aposentadoria compulsória, a decisão foi ruim para eles, né, nesse sentido. Pessoal, com isso nós concluímos mais um Enfermagens em Pauta número 26. Espero que tenham gostado, pessoal. Não deixem de ler o nosso material escrito aí para fixar bem. Esperamos vocês na próxima edição aqui do Enfermagens em Pauta com temas quentes para ajudá-los aí na preparação para concursos públicos e para a prática em geral do direito. Grande abraço, fiquem com Deus. Força nos estudos.